Está no ar a edição número 27 do Livrescast, o podcast do Livres. Da arte ao engajamento, como construir soluções a partir da sociedade. Sobre isso, vamos conversar com a líder Livres, Tayana Dantas. Eu sou Mano Ferreira, estou acompanhada de Joana Barcelos, nossa diretora de núcleos. Tudo bom, Joana? Tudo ótimo, Mano. Oi, Tayana, tudo bem? Estamos também com o Eric Emiliano. E aí, Mano? E aí, Jô? Tayana. E Tayana, muito bem-vinda ao Livrescast. Muito obrigada, a gente fica até constrangida de falar. Ele tem uma voz de locutor de rádio, né? Super sensual, a gente fica... Olha isso, a atriz falando isso, eu vou ficar lisonjeado. Ex-atriz. Pelo site eusolivres.org, iTunes, Google Podcast, Deezer, Spotify, youtube.com/livres. Esse é o Livrescast, o podcast do Livres. O único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia e nos costumes. Hoje estamos recebendo a ex-atriz, escritora e diretora de comunicação da Universidade Vila Velha, além de associada e líder Livres, Tayana Dantas. E aí, Tayana, como é isso? Você é ex-atriz, escritora da área do marketing, é um perfil pouco comum para liberais no Brasil. Queria que você contasse um pouco da sua história. Vou tentar começar do começo, pode? Pode. E ser rápido ao mesmo tempo. Eu nasci numa família de empresários no Espírito Santo, empresários muito bem-sucedidos. E desde criança, o meu pai me pegava e levava dentro da empresa dele e falava comigo assim que aquilo ali era tudo meu e do meu irmão. Ele levava eu e meu irmão, mas que quem ia tocar era o meu irmão, que ele era homem. E aí eu ficava brava, né? Eu falava assim, poxa, mas por que eu, por ser mulher, não posso ser o que eu quiser? E aí eu gostava sempre de ler bastante, era uma coisa que eu praticava muito, leitura e ver filmes. E dentro do meu arsenal de símbolos, as mulheres que mais exerciam o seu poder na vida, tanto profissional quanto pessoal, elas eram escritoras ou atrizes. Elas conseguiam fazer isso de forma maestral, na minha opinião. Quem eram seus ícones? Eu gostava, por incrível que pareça, olha, ela não é liberal. Eu gostava muito da Simone de Beauvoir, já quando eu era mais nova. Eu gostava muito da Fernanda Montenegro, quando eu também era nova. Achava elas mulheres muito fortes e que conseguiam exercer o que elas quisessem de maneira tranquila, apesar de serem mulheres. E então eu decidi que eu queria ser escritora, porque eu achava que sendo escritora eu podia ser mulher e ainda assim eu podia ter uma vida profissional de impacto. E aí eu fui começar a estudar na PUC, no Rio, logo que eu voltei de intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio na Austrália e fui direto para o Rio de Janeiro para estudar na PUC, estudar para ser dramaturga e roteirista. E aí, por acaso, também comecei a trabalhar como atriz. Era algo que eu gostava, mas tinha um interesse maior na escrita. E aconteceu de eu trilhar esse caminho como atriz e como escritora durante 4 ou 5 anos da minha vida. Mas como eu comecei a escrever para marcas e não só para ficção, eu entendi que as marcas tinham um potencial muito grande de gerar impacto e que eu poderia participar, porque esse sempre foi meu objetivo, né? Construir um mundo com... como é que eu posso dizer? Construir um mundo melhor através das pessoas, através do encontro de pessoas que pensem diferente e a partir desse encontro das diferenças proporcionar algo novo. E a escrita foi a primeira forma que eu encontrei de fazer isso. Depois, as marcas foram um outro modo que eu encontrei de fazer isso. E por isso comecei a estudar branding, comecei a estudar administração. E num terceiro momento, eu entendi que a política também podia ser capaz de fazer isso. Mas até chegar lá, demorou muito tempo. Eu acho que essa interseção do ser mulher e querer construir uma vida de protagonismo é que me fez querer construir uma vida livre. Foi aí que eu comecei a entender que eu precisava de uma sociedade em que as pessoas pudessem ser o que elas quisessem e exercer as suas liberdades. Acho que o liberalismo veio daí. Embora eu tenha sido já também de esquerda. Como Magno. Você foi uma atriz, né? Não tinha como escapar.
Não tinha como escapar. Mas eu sempre me interessei muito mais pela esquerda, pelo ponto de vista progressista e liberal nas individualidades. Isso que me interessava, né? Eu não tinha ainda muito interesse na economia, era bem nova. Então, o que me doía mais naquele momento eram os encarceramentos individuais que a sociedade fazia. Por isso eu me interessei pela esquerda. O que é uma perspectiva individualista, né? No sentido de que você quer que as pessoas possam ser o máximo de si mesmas. Exatamente. Né? Nada mais liberal do que isso. Mas sempre foi vendido para as pessoas, e acho que ainda é, como se a liberdade individual e a liberdade dos costumes, como você colocou, como se elas fossem algo da esquerda, né? Como se os liberais eles fossem grandes conservadores que pregam a moral e os bons costumes, e eles só são liberais realmente na economia. E eu vi que muita gente dessa minha geração de escritores e atores, eles só entraram, de fato, mergulharam na esquerda pelas liberdades individuais. Aí, quando você entende que não, é possível ser livre economicamente e livre na sua individualidade, você ter liberdades nos seus costumes, você fala, pô, muito mais interessante, né? Eu não preciso escravizar economicamente ninguém, nem tornar ninguém dependente do Estado, porque é um alicerceamento também aí da sua liberdade individual, e também posso ser livre individualmente. Pô, fantástico. As pessoas falam muito como se o meio cultural fosse necessariamente de esquerda. Você acha que é esse... Não sei se é um aprisionamento, é essa apresentação equivocada do que é o liberalismo que muitas vezes faz com que pessoas do meio cultural não se identifiquem muito com o liberalismo, né? Sim. E tem a questão da gente... Eu tento falar isso. No meio empresarial, que é onde eu tô já a maior parte do tempo da minha vida, eu sempre meio que tentei borrar de arte os contornos do meio empresarial. E no meio artístico sempre tentei colocar um pouco de pé no chão e de desenvolvimento econômico independente. Empreendedorismo. Exato. Na cultura. Na cultura no empreendedorismo. Porque isso é o que falta muito, né? A gente, na cultura, tem uma relação de dependência com o Estado que também favorece o essa pensamento de esquerda. Com a esquerda. Exato, porque a cultura ainda no Brasil não conseguiu se emancipar 100% do Estado. Então, quando você fala do liberal pensando no Estado, exercendo só o que é essencial ao Estado, às vezes as pessoas que estão ali no meio cultural não pensam que seja algo positivo porque vão ficar desamparados. Quando eu acho que a gente precisa incutir na cultura um pensamento de empreendedorismo criativo, de empreendedorismo cultural, né? A cultura é um produto também, é um negócio também. E pode ser visto dessa forma, não é nenhum pecado vê-la dessa forma. Acho que a partir do momento que o meio cultural entender que eles podem, e que é muito melhor para eles se emancipar do Estado, a gente vai ter aí muitos artistas liberais. É curioso você falar isso, porque se a gente for lembrar na história política, quem abriu o financiamento para o retorno da cultura nacional foi o governo do Collor, né? Sim. Pois é. Que é um governo, uma promessa liberal de governo. E aí depois, lógico, vem até o PT. O Sérgio Paulo Rouanet, autor da Lei Rouanet, assim, não é exatamente o mais liberal de todos, mas ele fez a proposta a partir de uma perspectiva liberal. Ele era muito amigo do José Guilherme Melchior, inclusive. Interessante. Bom, que também escreveu o projeto de governo o do Melchior, Collor. super liberal, né? Com certeza. E aí, depois da gente passar por um período extenso de ditadura, de censura, né? O liberalismo, a promessa do liberalismo do Collor que traz de volta o incentivo à cultura. A discussão sobre a Lei Rouanet acaba ficando muito superficial, né? Como se fosse necessariamente uma captura do Estado, né? Como se fosse o Estado usando da cultura para doutrinar, né? Isso, eu acho que esse ponto também que foi nesse momento, nesse contexto, a cultura foi muito atacada pelos movimentos mais conservadores, como se ela estivesse a serviço único e exclusivamente do PT, né? E que ela não tivesse ali um espaço de liberdade de construção de ideias, de pensamento, que ela tem. E, de fato, sim, no Brasil ela é muito vinculada ao pensamento de esquerda, talvez
por esse movimento de não entender que em outros locais, que outros polos pensem na liberdade individual, no progressismo, e também entender que a cultura ainda depende muito do Estado e ter um certo receio de que essa relação seja rompida. E a própria Lei Rouanet, ela não é um incentivo onde o Estado joga o dinheiro na mão do artista, do produtor, né? Tem todo um caminho que passa pela iniciativa privada. Que você precisa vender para a iniciativa privada é que vai ter isenção de impostos para financiar a cultura. Exato. Então, na verdade, existe uma leitura muito errada do que é, de fato, a Lei Rouanet. E essa dependência dos artistas do governo, que não é bem assim. Talvez o que a gente tenha tido aí foi o PT veio e capturou para ele, né, essa narrativa de que o artista estava com ele, até porque... E também quando o outro lado demoniza o artista, obviamente, joga o artista no colo do outro. Não, e depois a gente tem um outro fato, que a campanha do Lula, principalmente o Lula lá em 89, tinha muito artista. Sim. Tinha muito artista. Era grandes artistas, né? Exatamente. Os principais artistas na época passava a novela Tieta e a maior parte do quadro de artistas da novela Tieta estava apoiando o Lula como candidato. Então, aí você começa a associar uma coisa à outra, né? Você diria que para a cultura brasileira se desenvolver, a gente precisa mudar a cultura da cultura, precisa inserir um olhar empreendedor, né? Sim, eu penso que o empreendedorismo seria uma chave de libertação da cultura brasileira, não só do ponto de vista ideológico, mas hoje eu tenho muitos amigos que são incrivelmente talentosos, mas que por não terem uma formação mínima de empreendedorismo, passam muita dificuldade financeira e são pessoas que têm muito a oferecer, né, como produto, inclusive, comercial. Então, se existisse esse pensamento de formação empreendedora para a cultura, eu acho que ela alavancaria muito o Brasil, como, por exemplo, o que aconteceu em Portugal. Né? Portugal ele é um país, hoje, muito vinculado à economia criativa. E quando a gente fala economia criativa, a gente não está falando só de arte. A gente está falando de tudo que é criação, né? É um sistema muito maior. Então, Portugal marketing, produção de aplicativos, novas empresas, moda, fotografia, enfim, jornalismo, livros, enfim, né? Toda a produção de pensamento, cênicas, né? Até a própria engenharia, né? Hoje a engenharia elétrica passa muito por um desenvolvimento de criação dela. E ela tem muita interface com outros meios mais artísticos também que produzem coisas incríveis. Engenharia, arquitetura, né? Exato. Arquitetura, tem tanta arquitetura que é arte, né? Sim, sim. Então, eu acho que se a gente conseguisse, pela cultura, criar um movimento de empreendedorismo criativo, seria muito benéfico para a própria cultura e para o país. Eu sou de Vila Velha. Lá em Vila Velha, a gente enxerga o eixo do empreendedorismo cultural como um grande possibilitador de atração de turismo para a cidade, que tem um potencial turístico visual e um desenvolvimento empreendedor na cidade ainda. Além dele ser super burocrático por conta da prefeitura, ele ainda é bem pequeno do tamanho que ele poderia ser. Ele é bem aquém do que ele poderia ser. Por que eu falo isso? Hoje, Vila Velha é uma das maiores cidades do Espírito Santo, né? É a segunda maior cidade. É a mais antiga, né? A primeira, não é a mais antiga. É a primeira. É a primeira, então poderia ser a pioneira das coisas. Ela tem a maior instituição de ensino superior, que é o VV, está inserido em Vila Velha. Então, a gente tem um nível onde eu trabalho, é uma das melhores instituições particulares do país e é a melhor privada, a melhor particular e uma das melhores privadas. Tem uma diferença nisso, se quiserem saber eu posso explicar. Fiquei curioso. Vamos lá. Então, é porque dentro do particular, né, você não pode ser uma empresa comunitária e nem confessional. Nas instituições de ensino superior, logo a gente as católicas não são particulares. Isso, exatamente. E grande parte das católicas inclusive, recebem auxílio do Vaticano. Elas não se sustentam única e exclusivamente com o que elas vendem, com os serviços dela.
Então, nem as confessionais, nem as comunitárias. Então, ela é uma das melhores entre as privadas e das particulares, né, que são as constituídas com sócios e que usam o serviço que oferecem como único meio de arrecadar recursos, subsistência do negócio. subsistência, exato. Ela é a melhor do Brasil hoje. E a gente tem uma formação muito boa. Tem muito jovem querendo produzir. A gente tem dentro da instituição o Inova Week, que é um projeto de inovação em que os alunos têm que construir um protótipo de negócio, de serviço, de produto. Eles fazem pitching com empresários, enfim, e que muitos deles conseguem investimento logo de cara. É uma cidade que tem gente querendo fazer, a fim de fazer, e tem uma série de pequenos problemas, né, que acabam se tornando muito grandes. Por exemplo, eu, quando fui abrir minha empresa, lá no Espírito Santo, a Vibe, eu abri, tinha uns 23 anos, eu demorei 6 meses para conseguir a liberação da empresa. O que aconteceu? Eu desisti de abrir a empresa em Vila Velha, eu abri a empresa em Vitória. Eu exercia todas as minhas funções em Vila Velha, mas eu pagava imposto em Vitória. Eu alugava um coworking, olha o trabalho que me deu, alugava um coworking, pagava o meu contador em Vitória, e pagava todos os tributos à Vitória, porque em Vitória eu demorei 10 dias para conseguir abrir a empresa. Então Vitória está muito bem. A Vitória está ótima. Nesse sentido, Vitória está muito melhor do que Vila Velha. Na verdade, em quase todos os sentidos, Vitória está melhor do que Vila Velha. Vale lembrar que o Espírito Santo, como estado, é modelo hoje de responsabilidade fiscal para o país inteiro, né? Exatamente. A gente teve um gestor muito bom, né, que contribuiu muito para isso. Na verdade, o sucessor dele, o atual governador, também é muito bom. Então, para o estado, a gente tem um bom movimento, tanto na parte de gestão fiscal, de responsabilidade fiscal, quanto na parte da educação. O Espírito Santo foi o segundo melhor do Brasil no IDEB das escolas públicas, e o primeiro quando se aglutinam as particulares. Mas é uma realidade que não chegou na cidade que eu tô. Porque hoje Vila Velha ocupa a 63ª posição do estado, né? Dentro de 76 municípios, ela é a 63ª. Nossa. E sendo um dos principais municípios. Sendo a segunda cidade, né? Assim, depois da capital, que é Vitória. Em tamanho, ela é menor só que a Serra. Ela é maior do que Vitória. Ela está na região metropolitana da Grande Vitória. 5 minutos de travessia, a gente chega na capital. Às vezes isso também interfere bastante no desenvolvimento da cidade, né? Com certeza. Ser tão próxima, assim, da capital. Sim, porque por muito tempo, historicamente... Questão de arrecadação também, então, porque os principais órgãos estão... Esse próprio caso que ela falou, né? Como Isso. era burocrático lá, ela sendo empreendedora de Vila Velha pagava impostos à Vitória. E Vila Velha deixa de arrecadar, né? Certamente. Deve deixar de arrecadar muito com isso. Sim. E deve deixar de arrecadar não só no empreendedorismo, como emplacamento de veículos, enfim, outros tipos de todos os impostos, meios de exatamente. Até em coisas simples, por exemplo, a gente teve a Yellow, né? Que é uma instituição de bikes, é uma empresa de bikes e patinetes. E aqui em São Paulo ela funciona super bem. Ela fez uma empreitada para o Espírito Santo. Em Vitória, tudo correu super bem. Em Vila Velha, ela não conseguiu, porque havia uma licitação com uma outra instituição de bikes também, que se chama Bike VV, que tem o apoio da prefeitura. E aí uma série de coisas foram acontecendo e ela foi embargada, recebeu uma multa de R$120 mil por estar em Vila Velha, não conseguiu. Porque ela Você chegou a quer entrar prestar em um operação. serviço, então Entrou em tome uma multa. Ela chegou a entrar Entrou em operação e foi depois proibida. teve que pagar uma multa. Você quer concorrência, então tome uma multa. Exatamente. Porque, assim, é o que tudo indica, o motivo principal era esse. A licitação que foi feita dava exclusividade à Bike VV. O que não faz muito sentido. Foi aí que as bicicletas dela foram apreendidas Isso, também? foi lá em Vila Velha. Foram apreendidas e proibidas de circularem na cidade. Né? Um ótimo dia pro negócio, né? Imagina. E é nesse contexto que você resolveu criar um movimento de engajamento cívico para pensar soluções para Vila Velha. Na verdade, o que acontece? Tudo começou quando eu fui fazer uma pós em Lisboa. Nessa pós que eu fiz, ela foi... Não sei se vocês já ouviram falar. Eu fiz uma pós na FINC, que é uma instituição de Amsterdã, mas que nesse ano estava fazendo um trabalho em Lisboa. A FINC é uma instituição que foi considerada pela Forbes recentemente como a mais inovadora do mundo na formação de líderes de impacto. Então, o curso que eu fiz se chama Global Creative Leadership, então que queriam formar lideranças globais criativas.
Eu fiz essa pós-graduação lá na FINC em Lisboa e a gente prestou serviços à Prefeitura de Lisboa. Cada grupo teve o que fazer, né? Teve um projeto que deveria ser entregue ao fim do curso. A gente ficou a cargo do projeto do lixo de Lisboa, para resolver a solução do lixo. Lá eu conheci o Bernardo Gaieiras, que é o diretor de inovação da cidade. Ele fez um trabalho muito bacana, ele que cuida dos Fab Labs de Lisboa e também já ajudou a cuidar dos do Porto. Existe uma interseção grande de pensamento entre Lisboa e Porto, eles se uniram muito as duas cidades para se reconstruir. E aí eu entendi que o que Lisboa fazia era muito bacana. Além do fato da cidade ter se reinventado, ela usou muito de outsourcing para se reconstruir. Então eles tinham um problema, eles falavam, olha, a gente tem esse problema, mundo, a gente não sabe resolver esse problema. Ajudem-nos a resolver esse problema. Com isso, eles começaram a atrair o olhar de gente muito inteligente e interessante para a cidade. Né? Essa abertura que a prefeitura criou com as instituições de ensino superior, com pesquisadores e empreendedores do mundo, fez com que muita gente quisesse morar lá e trabalhar para a cidade. Afinal né? de contas, a cidade estava dando a todos Exatamente, uma oportunidade de inovação, né? exatamente. Que muitas vezes o empreendedor criativo ele não encontra aonde aplicar suas ideias, ou incentivo, ou financiamento. Ele tá lá, quer inovar, ele quer inovar e o ninguém poder deixa. público não permite. Não permite. Em Lisboa foi exatamente isso que me encantou. E ver como isso funcionou na cidade, né? Como realmente a cidade abraçou isso e isso transformou não só a cidade, como as pessoas da cidade. Esse é um entendimento muito claro que eu tenho. As cidades são pessoas. Então, quanto mais você investe no material intelectual dessas pessoas e dá oportunidade para que elas transformem a cidade, mais elas se sentem parte da cidade e mais elas protagonizam coisas positivas para a cidade. Claro, mas elas cuidam, mais presentes Exato. elas estão nos espaços públicos. Isso. Né? E a ocupação de espaço público é o que faz com que a criminalidade não avance. E com que as pessoas queiram também frequentar aqueles lugares. Então mais gente vai para a cidade. Só né? tem vida, né? É muito, muito melhor. Em Lisboa, a cidade realmente tem vida. Em qualquer canto que você vai ver muita gente junta, conversando, pensando, construindo. E isso me deixou apaixonada. Isso é novo, né? Assim, é um projeto de quanto tempo pra cá? Eu acho que deve ter uns 7 anos no máximo, que a cidade começou a mudar. Quem tem um conhecimento prévio de Lisboa sabe que Portugal, na verdade, era o último país que principalmente os brasileiros desejavam ir. E hoje Lisboa é quase a nova Sorro, né? Ela é super cool, as pessoas querem ir para lá. Tem um movimento grande de empreendedorismo, de startups também acontecendo. O Fab Lab, que é uma coisa que a gente ainda não tem lá no Espírito Santo, foi muito positivo, porque você permite que pessoas que não tenham tanto acesso consigam construir alguma coisa. E essa construção acaba sendo devolvida para a cidade, que é muito que eu acredito, que o Estado tem o seu papel, mas as pessoas têm um papel muito grande também. E as pessoas precisam sentir que esse protagonismo é delas, sabe? A gente precisa devolver isso para as pessoas, que a cidade é nossa, que a gente tem opinião, que a gente tem voz e que a gente pode conduzir as mudanças. Eu reencontrei 2 amigos meus, um que é o Marcos Buais, que é um empresário de Vitória, mas que hoje mora aqui em São Paulo, e o outro é o Walter Cavalcante, também um empresário do Espírito Santo, que mora no Rio, tem um projeto legal chamado Convergência. Foi conselheiro do Livres quando estávamos ainda no PSL, ele foi membro do Conselho Estadual do Diretório do Rio de Janeiro, junto com o Gontijo. Eram ele, o Thales Gomes e o Cláudio Manuel, do Caceta. Excelente, do Caceta. E aí a gente conversou muito. Cara, a gente precisa fazer essas coisas aqui, no nosso estado. Né? E a gente começou a olhar com carinho para o estado, pensando onde podia ser o nosso pontapé. Falei, bom, acho que a gente tem que começar onde tudo começou. Se a gente quer recomeçar o nosso estado, vamos recomeçar do ponto de origem, que é Vila Velha. É a cidade onde eu moro, trabalho, construí minha vida. E é uma cidade que eu penso que pode ser muito mais do que ela tem sido. Ficou um pouquinho deixada de lado. E tem muita gente a fim de construir essa cidade. A gente começou a perceber isso, sabe? Diferente de Vitória, que está mais ou menos resolvida, tem uma gestão moderna, mais conectada, Vila Velha ficou com um aspecto muito antigo mesmo. Como se fosse uma cidade que parou no tempo.
As empresas lá parece que não conseguem caminhar, não se constituem direito, tem uma burocratização grande. A gente tem um problema de educação, como eu disse, né? 63º lugar dentro de 76 municípios. E tem uma rotatividade dos mesmos políticos também lá, né? A gente tem uma família que é a família Mauro. Então foi o Max Mauro, foi prefeito da cidade. O Max Filho, que é o filho do Max Mauro, ele já está exercendo seu 3º mandato, pode ser que venha para o 4º. E dentre isso a gente teve dois... Uma realidade de domínio de famílias compartilhada por Brasil inteiro. É bem próximo do que a gente vê em vários outros lugares. Mas eu pensei, bom, ok, a gente tem um poder público que tem as suas questões, né? Também acho que não é legal demonizá-los, porque deixaram coisas positivas para a cidade também. Eles têm as dificuldades deles também, né? Claro. A própria burocracia Exato. Que eles geram para nós acabam atrapalhando eles Sim. também, né? Então, não dá mesmo para demonizar. A gente precisa olhar com um olhar atento, crítico e entender aonde eu posso ajudar, contribuir, né? Exatamente. No que eu posso participar para que isso seja melhor, para que a minha voz não seja só reclamar. Isso. É isso que a gente quer despertar nas pessoas. Essa voz que tem questões, ela pode ser uma voz que traga soluções, sabe? Quando eu voltei de Portugal, eu ainda fiquei 2 anos aqui em São Paulo. Eu estava estudando no INSPER, fazendo pós-graduação em administração e trabalhando na Azul. Assim que eu voltei para o Espírito Santo, que eu assumi, hoje eu estou trabalhando na empresa da minha família, né? Eu ocupo dentro da geração nova, eu sou a que ocupo o maior cargo. Você educou seu pai. Pois apesar, e às vezes as pessoas falam, não, mas pensam, né? Ela é tão novinha, ela já tá num cargo assim tão importante, deve ser porque ela é filha do pai. Não, eu estou aqui apesar de ser filha do pai. Brincadeira, mas o meu pai mudou bastante, hoje ele é um cara bem diferente, pensa muito diferente, tanto que a nossa instituição, ela é a única do estado que oferece serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência. Ele é um cara que comprou essa ideia de que as mulheres e os homens precisam, de fato, terem os direitos iguais, os deveres iguais, e que a sociedade precisa deixar que isso que já está garantido na Constituição aconteça. Na prática. Na prática, exato. Mas quando eu voltei, logo que eu fui para o Espírito Santo, eu tive um problema de saúde muito grave. E eu fiz uma cirurgia bem séria, assim, não sabia o que ia acontecer comigo. E nesse momento da minha vida, eu pensei que eu queria realmente exercer aquilo que o meu coração sempre quis, que é causar um impacto, que é promover uma transformação. E eu sempre achei que eu podia aguardar um pouquinho mais, vamos com calma, daqui a pouco. Sou muito nova, tenho muito para aprender, tenho muito ainda para fazer. Exatamente. Aí eu falei, eu acho que a vida não é assim, né? A gente tem só agora, depois eu não sei. Então, já que eu fui honrada com a minha vida continuar depois desse grande problema, eu quero fazer ela ser do jeito que eu quero. E eu quero poder deixar alguma coisa para minha cidade, para as pessoas que eu não conheço, para as que eu conheço, justamente por ter tido muitas oportunidades na vida, ter nascido numa boa família e ter conseguido construir uma carreira profissional rápido. Eu quero deixar alguma coisa para minha cidade, para o meu estado, quero trabalhar para isso. E aí eu pensei, bom, agora é o momento da gente começar então aquele projeto para a cidade, para Vila Velha, vamos embora. E surgiu a ideia do Vila Nova, que é um movimento 100% voluntariado, assim, todas as pessoas que estão lá são voluntárias. A gente tem pouquíssimo tempo de lançamento e a gente já tem inscrição de 300 pessoas a fim de participar com a gente. Uau! Bastante, né? A gente ficou muito feliz com isso. E as pessoas têm perfis muito variados, vão desde pessoas muito humildes, que nem completaram o ensino fundamental, até professores que são pós-doutores, mega intelectuais, empresários, artistas. Realmente um movimento que é do jeito que a gente queria, um movimento de convergência. É um movimento suprapartidário, então nós temos pessoas que são liberais, pessoas que são de extrema esquerda, pessoas de extrema direita, e todas elas ali com o mesmo propósito. E a gente acredita que isso funciona muito, assim. As boas ideias, elas podem vir de pessoas de qualquer ideologia. E são nessas boas ideias que a gente quer focar. Fantástico. O projeto tem isso, assim. Ética, que no caso a gente chama de honestidade, convergência, liberdade,
Então, por mais que você seja qualquer vertente ideológica, você tem que respeitar as liberdades individuais e econômicas. E dedicação. Galera que tá afim mesmo de botar a mão na massa e de fazer essa cidade que a gente sonha acontecer na prática, sabe? E tá sendo... Esse processo está sendo muito legal, assim, está sendo emocionante, acho que para mim, para todo mundo que está participando. A gente tentou fazer um projeto mais concreto, no sentido que ele tem etapas, ele passa por um diagnóstico da cidade. Isso é muito legal, assim, porque o projeto já começou a tomar umas pancadas da velha política. E que eles perguntam, não, mas e o que vocês vão fazer para a cidade? Vocês todos aí, muito apaixonados, o que vocês vão fazer para a cidade? Fazendo barulho, mas e aí? Quais são as soluções que vocês trazem para a cidade? A gente fala, não, a gente não tem nenhuma solução ainda. Primeiro a gente precisa entender a cidade pelo ponto de vista das pessoas da cidade, né, e de quem está ali no dia a dia. Por isso o diagnóstico parte de uma quanti com a população, quali com empresários, ex-políticos, influenciadores da cidade, servidores públicos que estão ali no feito, né, desde professores aos guardas municipais. A gente precisa entender o que essas pessoas estão vendo, tanto como dor, problema. né? Exato. Qual é a dor? Vamos descobrir onde que tá pegando. doendo, o que tá doendo. Exato. Tanto que dói. Aí depois a gente indica o remédio, né? E o remédio, é isso que é o mais legal, assim, pra gente. Que o remédio não precisa ser uma indicação minha. Quando a gente tá num movimento suprapartidário, como o Livres também é, essa solução pode vir de pessoas de diversos pensamentos. Então a gente pode pegar os melhores especialistas mesmo, a gente não tem compromisso partidário com ninguém. A gente pode ouvir uma pessoa que seja um mega especialista que hoje se encontra em um partido X, ou uma pessoa que não tem nada a ver com política. Como, por exemplo, a gente quer ouvir um capixaba que hoje é diretor da Apple, que é um cara que está super conectado com os movimentos de empreendedorismo e inovação em São Francisco. Mas a gente também quer ouvir o ex-secretário da cidade, sabe? Todas essas pessoas podem contribuir na solução. Com visões diferentes a partir de suas experiências. Que é dessas legal. visões, eu acho, né, diferentes, do diálogo, quando você conecta esses pensamentos, é que algo novo pode ser construído. Se a gente pegar todo mundo que pensa mais ou menos parecido, não vai fazer muito sentido. Exatamente. Com certeza. Pô, muito bacana. Mas você estava falando que tem as etapas Isso. do projeto. A partir do diagnóstico, quais são as próximas etapas? Então, a gente vai para o diagnóstico, como eu falei. Ele é um projeto... Vocês estão no diagnóstico? Estamos no diagnóstico ainda na parte quantitativa. Tá. A gente Aí depois vem a entrevistou qualitativa. quase 300 pessoas. O objetivo é entrevistar 1.000 pessoas. Como é que vocês estão fazendo essas entrevistas voluntário mesmo, na em rua, campo, na rua, batendo na casa das pessoas? Exato. A gente está tentando Aí vocês estão usando algum tipo de tecnologia? A gente usa um aplicativo no celular, onde a gente responde essas perguntas lá na hora, no aplicativo, e os voluntários mesmo é que estão indo na rua e conversando com as pessoas. A gente acha que é muito importante também que esses voluntários ouçam as pessoas, né? Claro. Tem a parte da pesquisa quanti, que são os dados de fato, mas essa sensação de você ouvir, de conversar, de dialogar, ela é como é que eu posso dizer? Insubstituível. Sem dúvida. E aí vocês estão no diagnóstico? Do diagnóstico a gente parte para o plano de soluções, e aí é quando a gente começa a conectar vários especialistas. Mas vocês de vão fazer o quê? diversos Fóruns? Vocês vão fazer câmaras de debate? Vamos fazer câmaras de debate, mas a gente vai fazer entrevistas também direto com eles. Vamos entregar os documentos, pedir uma análise, também ainda no ponto de vista voluntário. Então, só realmente pessoas que desejam contribuir com a cidade. Né? A gente não vai ainda, nesse primeiro momento, fazer pagamento para nada. Ninguém vai receber, é só o coração mesmo. Só que pode receber no futuro pode receber baita uma boa cidade. O pagamento é a cidade boa. Exatamente. Inclusive, para quem não mora nela, vai, quando visitá-la, ter o orgulho de ter ajudado a construir uma cidade melhor, né? Mas a gente tem são essas duas etapas principais, o diagnóstico e o plano. Tem uma transversal a isso, que é o movimento. Então, a gente vai construir o diagnóstico ouvindo as pessoas, sim, ouvindo quem está no trabalho do dia a dia do setor público também, mas fazendo com que, além desse diagnóstico, seja um produto de engajamento, para além disso, que a cidade consiga construir uma visão coletiva dela mesma, né? Obviamente que guardadas suas singularidades, individualidades, mas que haja uma consonância do que é o momento atual da cidade. E aí, feito isso, quando a gente parte para os especialistas, também é um projeto de movimento.
Tudo isso vai ser quase que com um reality show documental. Então, tudo filmado, todas as etapas. Para que as pessoas consigam entender os passinhos que a gente está tomando e por que a gente está escolhendo essa solução e não aquela. E por que a gente está investindo nesse ponto e não em outro. No sentido de prestação de contas para que as pessoas e acompanhamento contínuo, né? E vocês já vão publicando nas redes desde já? Desde já. Quais são as redes para o pessoal que quiser acompanhar? Hoje a gente tem o Instagram do Vila Nova, a gente tem o Facebook também do Vila Nova e estamos colocando agora o YouTube. Então, essas 3 redes, as pessoas podem ir lá, ver e também se candidatar a participar. Tem um linkzinho do formulário. Só procurar Vila Nova. @Projeto Vila Nova. Projeto Vila Nova. Projeto Vila Nova. Aí é só ir lá, acessar e as pessoas vão conseguir ter uma ideia do que a gente está aprontando ali com a cidade. Muito legal. E o Livres é totalmente parceiro do projeto, né? 100%. Portas completamente abertas. O Magno tem ajudado nas discussões também, né? Sim, já até gravou um vídeo lá de voluntário pra gente. E a ideia é essa, conseguir construir um movimento das pessoas para a cidade, fazer com que elas se apropriem dessa cidade que é delas e que hoje a gente vê um certo distanciamento, as ruas não estão muito ocupadas, os espaços públicos não estão ocupados, as pessoas estão com uma certa distância sobre a cidade. Dentro do Vila Nova, hoje no Instagram, ele tem mais ou menos, acho que 1 mês que a gente criou. A gente recebe muitas mensagens de pessoas falando: eu pensei 1000 vezes em sair daqui porque eu não gosto mais daqui, não me sinto parte dessa cidade. E a nossa ideia é essa, dizer, se você não gosta dessa cidade, se você não acha... Fica aqui, ajuda a gente. Fica aqui e vamos fazer ela ser do jeito que a gente quer, sabe? A cidade é a gente, não tem outra, não existe a cidade e nós. Nós somos a cidade, então vamos fazer essa cidade ser do jeito que a gente quer. E a nossa ideia é que em 2021 a gente lance esse projeto para o poder público e que lideranças políticas sejam formadas com convergência com o projeto e que possam defender esse projeto na cidade, tanto na Câmara dos Vereadores quanto na Prefeitura. A ideia também é finalizar com essa formação política de lideranças que vão colocar o projeto para ser implementado. Em 2020, né? 2021, né? 2020 são as eleições, né? E tem a campanha, enfim. Mas em 2021 é quando isso poderia começar a ser executado, não só por nós, pessoas do movimento civil, mas também como o poder público. Pela nova gestão do... Exato. E vocês pensam em 2020, com o projeto, apoiar candidatos Sim. que estejam comprometidos com o futuro do projeto e com o desenvolvimento dele? Exatamente. A gente pensa em, além de apoiar, contribuir para que eles sejam bons líderes dentro da Câmara dos Vereadores, que é o lugar que talvez mais precise, né, em Vila Velha, talvez mais do que a Prefeitura. Então, na Câmara dos Vereadores e na Prefeitura, bons líderes e que tenham no nosso projeto uma plataforma de cidade. De cidade, um projeto de cidade, né? Fantástico, Tayana. Um legal. exemplo para o Brasil inteiro, né? Sem dúvida. Com certeza. Vai servir de case para muitas lideranças livres tomarem iniciativas semelhantes. Muito bom. Seria uma honra pra gente. Acho que é um projeto sem direitos autorais. Então, quem quiser fazer algo parecido e trocar com a gente, Creative que esteja fazendo também, vai ser ótimo. Acho que a gente pode ir aglutinando pessoas no Brasil inteiro. E quanto maior isso ficar, né? Melhor. Exato. Muito bom. Muito bacana. E com isso a gente vai chegando numa parte, a gente sempre na despedida do Livrescast temos uma sessão que a gente chama de Momento Merquior, que é para cada um dar uma dica cultural para o ouvinte. Então eu queria já agradecer a tua presença, pedir para você deixar suas redes sociais para quem quiser lhe acompanhar e pedir sua dica cultural no Momento Merquior. Bom, minhas redes sociais, a minha rede pessoal é Tayana L. Dantas, no Instagram. Se escreve Tayana L. Dantas. E é do Projeto Vila Nova também, no Instagram. Vai ser ótimo seguir, que vocês sigam a gente pra gente poder trocar um pouco mais. Minha dica cultural. Bom, eu vou falar do que eu acabei de ver, o documentário do Emmanuel Macron, do En Marche, que tá no Netflix.
Muito legal. E tem uma conexão aí entre o que você está fazendo, né? Tem uma conexão, por isso eu quis dar essa dica. Tem uma conexão, sim. Embora ele tenha construído o movimento dele já declaradamente, por ele ser um candidato à presidência, né? Tinha a cara dele e era um movimento para consolidar a presidência dele. Ele fez um movimento que engajou as pessoas e que ouviu muita gente para pensar um país através dos habitantes desse país. Então a gente tem essa convergência aí também. Muito legal. Eric, você tem dica hoje? Hoje eu não tenho dica. Na verdade, minha dica pra todo mundo é não esqueçam do imposto de renda. Nossa! Entendeu? Isso é uma dica contracultural. Uma dica contracultural. É só porque é esse tipo de coisa que tá habitando minha cabeça ultimamente. É esse tipo de tristeza. Acabei de ler ali num computador aqui do lado que o imposto é roubo. E aí você vem lembrar disso. Infelizmente. Entendeu? Infelizmente a gente precisa fazer. Assim, claro, quem não preza, né? Quem não tem problema em ficar eventualmente legal, ter que pagar dívida, esse tipo de coisa, né? Os seguidores de Daniel Fraga vão botar tudo em Bitcoin e fugir do Brasil. Isso, dizem que ele foi pro Paraguai. Foi pro Paraguai? É sério isso? Eu não sei, já ouvi pessoas falando sobre isso, mas vai saber. A gente não sabe de nada. Joana Barcelos, você tem dica cultural? Eu vou dar uma dica cultural que vai de encontro também com o que a gente conversou aqui com a Tainá, que é o livro Política, Nós Também Sabemos Fazer. Uma leitura super gostosa, leve, escrita por 4 filósofos. Um deles é o Clóvis Barros de Filho. É uma leitura que você faz numa viagem de avião, uma leitura que você faz gostosa, leve e super motivadora, inspiradora. Política nós também sabemos fazer. Muito legal. E eu vou pedir para as pessoas acompanharem o nosso projeto Real 25 anos, que eu não ando tendo cabeça para muito mais coisas além disso. Está consumindo bastante tempo. A gente está fazendo um especial pelas redes sociais. Virará um documentário para ser lançado em julho, contando toda a história das bases liberais do Plano Real, que venceu a inflação, tirou 2 milhões de pessoas da miséria no ano de implementação do plano. É a maior revolução social já vista na história do Brasil, com bases totalmente liberais. O que o Plano Real fez foi controlar o tamanho do Estado, cortar gastos e principalmente mudar institucionalmente o país para que os gastos começassem a ter crescimento controlado a partir da lei de responsabilidade fiscal. Então, tem tudo a ver conosco e precisamos sempre valorizar o legado das ideias liberais no Brasil. Então, minha dica é essa. E, mais uma vez, obrigado a todo mundo. Com isso, chegamos ao final da edição número 27 do Livrescast, o podcast do Livres, com produção e trabalhos técnicos de Soli Makoviak. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusolivres, além do nosso canal no youtube.com/livres. Envie sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusolivres.org ou também através do nosso fórum exclusivo para associados. E se você ainda não se associou, acesse o nosso site em eusolivres.org/participe, faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Até a próxima, escolha ser livres.